Jeremias, no capítulo de número 33. Eu gostaria que os irmãos, mesmo sentados nos seus lugares, pudessem abrir a Bíblia para nós rememorar esse texto. Amém? Jeremias, capítulo 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, e dizendo: assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma, para estabelecer que Senhor é o seu nome. Aí ele mandava que Jeremias falasse para o povo: olha, clama-me, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabem. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito das casas desta cidade e da cidade de Judá, que foram derribadas para defesas, e contra elas trincheiras e espada. Era uma palavra que o povo estava em desespero e eles precisavam continuar acreditando em Deus. É isso que nós precisamos fazer: clamar ao Senhor, clamar a Deus com fé, com certeza de que Deus vai ouvir o nosso clamor. E se por acaso alguém disser: olha, a sua oração não está passando do teto, você não se preocupe, porque não é Ele que vai ouvir a sua oração. Os ouvidos de Deus, irmãos, são apurados. Mesmo que você não pronuncie palavra nenhuma, Ele sabe exatamente as palavras que vai sair do seu coração. Ele conhece já os seus pensamentos. Ele sonda já o seu coração. E Ele sabe o que o seu coração está pedindo. Ele sabe o que o seu coração necessita. Ele conhece a angústia do seu coração. E Ele quer que você se alegre na presença dEle. Deus quer, irmão, que você se alegre. Eu estava lendo um texto aqui, mesmo no livro do profeta Jeremias, e esse texto, o irmão, diz que quando o povo foi levado para cativo para a Babilônia, houve um grande clamor em Ramá, porque as mulheres clamavam pelos seus filhos, pelos seus maridos, porque sabia que lá, além de eles estavam no cativeiro, eles não iam estar no lugar de tribulação. E muitos, para se livrar do jugo dos babilônios, talvez não suportassem. Talvez eles não tivessem fé suficiente para resistir, e talvez se debandassem do outro lado. E aqueles que ficaram, eles clamavam por aqueles que estavam no cativeiro. Porque vivendo no cativeiro, para aquele povo, era terrível, era horrível. Nós lembramos sobre a história do povo de Deus, e eu vendo aqui o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, que eu gostaria também de compartilhar com os irmãos, que a história era como um povo cativo na Babilônia, só que lá no Egito era pior. Lá no Egito era pior porque toda a nação estava cativa. Toda a nação estava cativa. Toda a nação de Israel estava vivendo no cativeiro, sendo obrigado a construir grandes templos a ídolos, a deuses estranhos que eles não criam, mas eles eram obrigados a construir.
já pensou? Você ser pego aí na rua e alguém fala assim, olha, eu quero aí 10% do seu salário aí que eu quero construir aqui um templo de Umbanda. Pensa nisso. Você recebeu o seu salário, você crê em Deus, ou alguém chegar e falar assim, olha, eu quero 10% do seu salário, porque eu quero financiar aí um bando de assaltantes e eles precisam comprar armas para praticar esses assaltos. E eu quero primeiramente que você me dê 10% do seu salário para me fazer um montante para me comprar armas para esse povo entrar no mundo do crime. Olha, ou então você, o governo chegar e falar assim, olha, eu quero que você contribua com 10% do seu salário, não é para a manutenção da cidade não, é para nós comprarmos armas, para construir armas para derrotar uma outra nação, para nós tomarmos posse, para nós matarmos. Ou então, como nós sabemos que nesse tempo agora muitas pessoas vêm refugiadas de outras nações, porque lá está em guerra, passando fome, e eles precisam ser deportados de novo para o mundo da escravidão. E nós sabemos que a nossa nação é muito abençoada nesse sentido. E o governo fala assim, olha, eu quero construir uns navios, ou comprar uns aviões, porque eu quero pegar todas essas pessoas que vieram para cá em busca de refúgio e mandar eles de volta para eles morrer lá no país deles. Porque se você comparar, irmãos, quando aqueles reis egípcios construíam os seus templos, era como se eles estivessem pegando um povo e mandando para a morte. Era a mesma coisa, muito pior, porque eles iam adorar a Deus estranho naqueles tempos, iam ofertar coisas a Deus estranho, e os israelitas eram obrigados a levantar aquele templo para chamar a atenção do povo. Talvez, irmãos, no começo, eles não sentiram tanto, mas depois eles começaram a se lembrar de Deus, do Deus ao qual tinha feito uma promessa a Abraão. O Deus que era verdadeiro, que ensinava as coisas retas, como Jesus estava fazendo, e a verdade, para a libertação do povo. E o povo israelita começou a clamar o Senhor. Começou a clamar o Senhor. Mas eu creio, irmãos, que naquela época, talvez o povo clamava, quando será que Deus vai ouvir a nossa oração? Quando será que Deus vai ouvir o nosso clamor? Mas dá para a gente relembrar, se a gente se imaginar que nós estivéssemos lá no Egito, clamando a Deus, como nós estamos fazendo aqui agora. E talvez muita gente falaram, mas por que estão clamando aqui no mês de agosto de 2021? E o povo estava clamando a Deus. Mas deixa estar, irmãos, que aquele que guiaria o povo, que seria a mão de Deus para tirar o povo daquele cativeiro, já era plano de Deus. Deus já estava executando o plano. Ele já havia nascido, ele já estava sendo instruído, preparado, para quando chegasse a hora que ele tomasse a frente do povo,
Ele seria como a Bíblia é para nós agora. Ele seria um homem que sabia e conhecia as estratégias dos egípcios. E ele sabia o que Deus era capaz de fazer, porque ele sabia como Deus o livrava, o tinha o livrado da morte com o seu nascimento. Ele tinha plena consciência disso. Assim, irmãos, como a palavra de Deus, que é a verdade verdadeira, ela que vem nos libertar, ela sabe de todas as estratégias do diabo e nos previne contra isso. Então, Deus, nesse mês de agosto desse ano de 2021, vocês mantenham essa lembrança. Eu estou vivo, não é pela Coronavac, nem pela Pfizer, nem pela outra que eu não sei como chama. Eu estou vivo porque até aqui o Senhor tem me guardado. Mesmo quando estava na pandemia, mesmo quando eu estava preso dentro de casa, Deus estava comigo. Deus já estava ouvindo as minhas orações, assim como Ele está fazendo agora. Eu posso sentir nele, irmãos, que Deus contemplando agora. Quantos irmãos estão agora nesse momento congregados, clamando a Deus? Não pelos mortos, porque os mortos já morreram, mas pelas famílias dos mortos e pela família dos vivos que poderão morrer. Mas todos nós vamos morrer, irmão Paulo? Vai sim. Mas uma coisa é morrer com Jesus, outra coisa é morrer sem Ele. São duas mortes diferentes. Porque esse dia eu estava lendo um texto na Bíblia que falava sobre clamar a Deus. Aí falava, poderão os mortos clamar ao Senhor? Pode. Por isso nós temos que clamar pelos que estão vivos. E é isso que nós estamos fazendo agora, nesses 12 dias do ano. Porque nós sabemos, irmãos, e a igreja não vai conseguir fazer uma campanha de 365 dias de oração, de clamor, por 365 dias do mês. Ou tem algum de nós que vai conseguir fazer isso? Ou tem algum de nós que tem essa força, essa fé, sabe? Que vai conseguir todos os dias desse ano, hoje clamar pelo dia de amanhã, todo dia, ou então de manhã cedo, você clamar pelo dia que vai, todos os dias, sem esquecer nenhum. Por isso Deus já deu essa estratégia que nós ganhamos nesses 12 dias do ano, clamar por 12 meses. E quando a Bíblia diz bênção, quando a campanha diz por 12 meses de bênção, eu falo assim, olha, porque estar na presença do Senhor é uma bênção. Estar na presença do Senhor é uma bênção, é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Porque nós vemos, irmãos, quantos não conseguem, às vezes, está tão firme, aparentemente, mas de repente, uma cilada bem preparada, uma estratégia, ou uma desilusão, ou até uma verdade, que faz com que nós esfriemos na presença do Senhor. Porque
posso até sentir que se eu conhecer alguém que agora, nesse momento, aparentemente está firme nos caminhos do Senhor, e de repente, por algo, ele sai da presença do Senhor, vou ficar desanimado. Mas Deus, nesse momento, agora, olha, não desanime, não, que eu estou no controle. E eu vou te anunciar coisas grandes que ainda você nem sabe. E o clamor de Ramá, irmãos, que houve em Ramá, o clamor que houve em Israel, lá no Egito, eu achei muito interessante esse texto aqui, porque foi de grande revelação para o meu coração. E então eu disse comigo mesmo, isso aqui está no capítulo 3, e esse no versículo 3. E então eu disse comigo mesmo: irei para lá e verei a grande maravilha, porque a sarça ardia e não se consome. Esse texto, irmãos, é um acontecimento na vida daquele que já estava preparado para liderar o povo do Egito para sair daquele cativeiro. A Bíblia diz que Moisés ia apacentava as rebanhas do seu sogro, e eu vejo aqui que um homem que foi criado lá no palácio, de repente ele era pastor de ovelhas lá nas montanhas. Olha só, isso é coisa grande. Eu acho que o Jefferson ia falar assim: olha, peraí, eu tenho um príncipe egípcio apacentando o meu rebanho. Já pensou? Não é pequena coisa não, irmão, porque Moisés é um príncipe egípcio. Ele foi adotado pela filha do faraó com o título de filho de príncipe do Egito. Então, mesmo ele sendo agora o pastor daquelas ovelhas, ele ainda tinha o título de príncipe do Egito. Mas aquele título para ele não tinha importância, porque não foi para isso que Deus havia preparado ele. Os títulos que nós temos aqui na terra, irmão, não tem grande importância. O que tem importância é o que Deus planejou para as nossas vidas. É o que Ele tem feito para nos preparar para continuar propagando o Evangelho. É isso o que vale. É isso, é o que se conta. Isso é que é coisa grande. Os caminhos que Deus usou para te levar, para te trazer até aqui. Cada um trilhou um caminho diferente. Cada um fez uma trajetória diferente. Mas o propósito é o mesmo. O propósito de Deus é o mesmo para as nossas vidas. É porque Deus queria anunciar coisas grandes a alguém que não sabia, que um dia quando olha para você fala: não é possível, isso é um milagre de Deus, coisa grande, irmãos. E assim estava Moisés dentro daquela sarça. E Moisés queria se chegar naquela sarça, Deus não permitiu que ele se chegasse. E ele queria saber quem era Deus. Ele queria saber o porquê que ele estava ali naquele momento. Mas o que me chamou mais a atenção desse texto foi essa parte aqui, olha. No versículo de número 6, a Bíblia diz assim: olha, e disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí, quando ele falou essas palavras, irmãos, Moisés respondeu ao moço. Que muitas vezes nós fazemos isso mesmo.
nós buscamos a Deus e quando nós deparamos, né, com alguma parte que nos leva diretamente à presença de Deus, que o Espírito Santo nos conduz à presença de Deus, a gente até às vezes esconde o rosto, porque se apresentar diante do Deus Altíssimo é coisa tremenda. E Moisés se sentiu dessa maneira, quando Deus falou para ele: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés caiu em si e falou: e agora estou diante de um Deus, não é aquele Deus dos tempos lá do Egito, não, é um Deus que sonda o coração, que conhece os pensamentos, que sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que ele escondeu o rosto. Puxa, mas ele queria tanto ver Deus. Ele foi, deu aquela sarça dele, ele sabia que era a presença de Deus que estava ali, ele foi já chegando a ela, ele queria tanto. E agora, de repente, quando Deus se declara para ele: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, sou o Deus dos teus pais. Ele agora esconde o rosto. E ele ainda não havia entendido o motivo pelo qual Deus o havia levado até aquele lugar. E disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço o seu sofrimento, por isso eu desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e fazer subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel. E é por isso que nós estamos clamando a nossa noite. Deus já está ouvindo o nosso clamor. E Ele vai preparar algo para que você passe por todas essas coisas. Porque o seu lugar, Deus já está preparando. Amém? Vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus. Você continua clamando ao Senhor. Se prepare para as coisas grandes e firmes que ainda não sabemos.